Let's pray. Vamos orar. Father in heaven, Nosso Pai Celestial, we need you. nós precisamos de você. We can't keep ourselves alive, Nós não podemos manter vivos, and we surely can't make ourselves holy. nós não podemos nos fazer sozinhos. For the sake of your Son, Por meio do seu Filho, pela graça do seu Filho and through the Holy e Spirit, por meio do Espírito Santo. make us salt and light Faça-nos sal e luz to a dying world. para esse mundo morrendo. And may you get all the glory. E que você possa ter toda a glória. In Christ's name, amen. Em nome de Jesus, amém. I don't know what you studied in school. Eu não sei o que você estudou na escola. Maybe you hate history. Talvez você odeie história. If you're under 20, Se você tiver menos de 20 anos, maybe even under 30, talvez até menos de 30, you think the world is very young, você pode pensar que o mundo é bem jovem. maybe 50 years old. Talvez tenha 50 anos. You Você and I e eu need to remember precisamos nos lembrar. there's a real history. Há uma história real. There was a real Adam and Eve. Houve realmente um Adão e uma Eva. There was a real Enoch. Houve realmente um Enoque. There was a real Noah Realmente existiu Noé. and a real flood, E uma dilúvio. a big flood. Um grande dilúvio. We need to remember Nós precisamos nos lembrar history. da história. Not only Adam and Enoch and Noah, Não somente Adão, Enoque, Noé, but Abraham, mas Abraão, Moses, Moisés, David. Davi. This is all real history. Isso tudo é história real. Before there was a Brazil, Antes de eu estar no Brasil, before there was a United States, before there was a United, antes de existir os Estados Unidos, before there was any country, antes de existir qualquer país, God spoke the world into existence. Deus falou o mundo e Ele criou o mundo por sua palavra. There's a philosopher that is known, Tem um filósofo que é conhecido and he said this: e ele disse isso. he who forgets history Aquele que esquece a história will repeat it. vai repeti-la. If you don't remember where you have come, Se você não se lembra de onde você veio, and you won't know where you're going to. você não vai saber para onde você vai. And so, very quickly, Então, rapidamente, I want to talk to you about the church eu quero falar com vocês sobre a igreja as God's counseling center. como o centro de Deus para o aconselhamento. What is God doing in this world? O que Deus está fazendo nesse mundo? Let's go back to the beginning. Vamos lá, voltar ao começo. We went back to the garden. Vamos voltar ao jardim. What would we see? O que nós vemos? A real man, Um homem real, a real woman uma mulher real, walking with God. caminhando com Deus. There was only a family. Havia somente uma família. The church A igreja was the family. era essa família. Adam was the head Adão era a cabeça of the family da família and the church. e da igreja. Adam and Eve Adão e Eva were the first Brazil. eram o primeiro Brasil. It was the first country, Era o primeiro país. the first family. Primeira família. The state O Estado was in the family. estava na família. And as history began to develop, E assim que a história se desenvolveu, under God's providential care, embaixo da providência de Deus, we see that God separates nós vemos que Deus separou the family, the church, and the state. a família, a igreja e o Estado. Now you can study your history of Israel. Você pode estudar a sua história de Israel, a história de Israel. If you were the king Se você fosse o rei, and you want to go in and make e sacrifices, você quer ir lá e fazer sacrifício, you got leprosy. você tem lepra. God made clear Deus pode limpar, that there are rules over the family, the church, and the state. mas há regras sobre a igreja, sobre o Estado. And I don't want to spend a lot of time on this. E eu não quero gastar muito tempo sobre isso.
I think the Puritans had it right. Eu creio que os puritanos entenderam isso de modo correto. There are 3 God-ordained institutions. Há 3 instituições ordenadas por Deus: The family, a família, the church, a igreja and the state. e o Estado. Now let's go to the end Então vamos ao fim of the world do mundo, as we know it. como nós conhecemos. What's going to be left? O que vai sobrar? We know that the family as we know it now will be ended. Nós sabemos que a família, como nós conhecemos agora, será terminada, não vai existir mais. Not because our governments have bad rules about marriage, Não porque nosso governo tem más regras quanto ao casamento, but Jesus told them, mas Jesus disse a eles: you're going to be like the angels. vocês serão como os anjos. You won't be giving and taking in marriage. Vocês não vão ser dados nem tidos em casamento. Now that only can mean 2 things. Isso pode significar somente 2 coisas. There's free sex in heaven, Há sexo livre no céu, or there's no marriage. ou não há nenhum casamento. It's number 2. É o número 2. The Mormons and the Muslims have it wrong. Os mormons e os muçulmanos têm esse conceito de modo errado. We won't have to multiply and fill the earth. Nós não temos que multiplicar e encher a terra. The family will fulfill its function. A família vai cumprir sua função. And hallelujah, E aleluia, there won't be any government não haverá nenhum governo except Jesus. a não ser Jesus. Because that will be the final stage of the eternal kingdom in the new heavens and new earth. Porque esse será o estágio final do novo reino, do novo céu e da nova terra. So what's left? Então o que sobra? Igreja. Church. Church, tá bom, tá bom. So let's focus on the church. Então vamos focar na igreja. Because this is kind of an interesting thing to think. Porque isso é algo interessante para pensar. Here's the world. Aqui está o mundo, It's real. é real. We have sickness and death. Nós temos doenças e morte. The Christian scientists are wrong. Os cientistas cristãos estão errados. Eastern mystics are wrong. Os místicos estão errados. The world's real. O mundo é real. Your sickness is real. Sua doença é real. And your death will be real. E sua morte será real. We can't imagine them away. Nós não podemos imaginá-los eles como sendo distantes. But in the middle of all of this sadness, Mas no meio de toda essa tristeza, and if you're going to counsel people, e se você vai aconselhar pessoas, you will weep. você vai chorar. This is not heaven. Isso não é o céu. And if you minister to people, E se você ministrar para as pessoas, what will last? o que vai sobrar, The church of the Lord Jesus Christ. o que vai perdurar é a igreja do Senhor Jesus Cristo. So in the midst of this dying world, Então, no meio desse mundo que está morrendo, and nations that rise and nations that fall, com nações que se levantam e que caem, and if Brazil follows Europe, e se o Brasil segue a Europa, there will be no Brazil. não haverá nenhum Brasil. This is just a side thought. Esse é só um pensamento de lado. But we are told Mas by scholars, nós somos contados por eruditos, not even Christians, que não são cristãos, Portugal, de Portugal, where your roots are, where? where your background of Onde está nosso passado histórico, Spain, Espanha, Italy, Itália, France, França, they won't exist anymore. não vão existir mais. Because Porque there are not enough people being born. não tem pessoas suficientes nascendo. It takes about 2 to 3 children in each family Precisa-se de 2 a 3 crianças em cada família, just for the population level to stay even. somente para que o nível da população se mantenha. So we may see in Europe Então, quando eles veem na Europa, the Muslims that could not take over in the 600s, os muçulmanos que não conseguiram dominar nos anos 600, they couldn't do it in the 1500s, não puderam também no século XV, they'll do it now by procreation. eles vão fazer agora por meio de apropriação. Because if Muslims families are having 8 and 9 children, Porque as famílias muçulmanas estão tendo 8 a 9 crianças. that's who will populate the country. Isso é o que vai popular o país.
That's another thought for another time. Isso também é outro pensamento para um outro momento. But what will keep a nation alive? Mas o que vai manter uma nação viva? You know it. Você sabe. Você are necessary. é necessário. You are necessary Você é necessário for Rondônia. Para Rondônia. Para Rondônia. Rondônia aqui. Esta. Or Pernambuco, São Paulo, Rio Grande do Sul. You can't exist Você não pode existir without the church. sem a igreja. Your culture Sua cultura is going to hell. vai para o inferno. You know this. Você sabe disso. Why do you leave when Carnival comes? Por que você sai quando o carnaval chega? That's why you leave town. Por isso que você sai da cidade. That's why you have Christian camps during Carnival. Por isso que vocês têm esses campos de cristãos no carnaval. However, leaving for 1 week No entanto, saindo por uma semana will not save the culture. não vai salvar a cultura. Salt and light. Sal e luz. Go through the Old Testament. Vá para o Antigo Testamento. Why is God upset with Israel? Por que Deus está zangado com Israel? Not only what Douglas pointed out this morning. Falando agora sobre o que o Douglas apontou nessa manhã. They were idolaters. Eles eram idólatras. They were no different than their pagan neighbors. Eles não eram diferentes dos seus vizinhos pagãos. And God says again and again, E Deus diz de novo e novamente: I didn't bring you out of Egypt eu não te trouxe de volta do Egito, não te tirei do Egito, so you can look like the Canaanites. para que vocês pareçam com os cananitas. I didn't take you out of one pagan culture Eu não te tirei de uma cultura pagã to look like another. para parecer com outra. Same thing in the New Testament. Mesma coisa no Novo Testamento. Paul again and again. Paulo, de novo, novamente. You can't go back down to the pagan temple. Você não pode ir para o templo pagão. If you're a Christian today, Se você é cristão hoje, you can't go back to Spiritism. você não pode voltar para o espiritismo. You can't go back to prosperity doctrine churches. Você não pode voltar para igrejas que têm doutrinas da prosperidade. Can't even go back to the Catholic Church. Não podem voltar para a igreja católica. You need the good news. Você precisa das boas novas. If the church loses the gospel, Se a igreja perde o evangelho, what did Jesus say? o que Jesus diz? If salt loses its saltiness, Se o sal perde o seu sabor, what's it good for? para que ele serve? Can't use it in food? Você não pode usar ele na comida, Can't use it to preserve você não things? pode usar ele para preservar as coisas. Throw it out in the street Joga ele na rua and let people walk on it. e deixe que as pessoas caminhem sobre ele. Brothers and sisters, Irmãos e irmãs, when people come to Christ, quando as pessoas vêm a Cristo, again what Douglas said this morning, assim como o Douglas falou nessa manhã, the goal is what? qual é o objetivo? Christ-likeness. Parecer-se com Cristo. That's the process of discipleship. Esse é o processo de discipulado. And that's why your church Isso é porque a sua igreja, is God's counseling center. isso é porque a sua igreja é o centro de aconselhamento de Deus. Go into all the world. Vá até por todo mundo. Why does Wycliffe, Porque Wycliffe, New Tribes, New Tribes, or other groups outros grupos, try to go to tribes and give them the Bible? tentavam ir às tribos e entregar Bíblias. Because without the Bible, Porque sem a Bíblia, they won't find Christ. eles não acharão Cristo. They don't find Christ, Eles não acham Cristo, there's an eternity of punishment. dá uma eternidade de punição. So we have been trying to exhort you to become counselors, Então nós temos tentado exortar vocês a serem conselheiros, because you are. porque vocês são. One verse to remind you. Um verso para lembrar vocês. I forget if our brothers have mentioned it. Eu esqueci se algum dos nossos irmãos já mencionou. I think one did. Eu creio que um já. Romans chapter 15. Romanos capítulo 15. Romans chapter 15.
Romanos capítulo 15. Now let me ask you a question. Então deixa-me fazer-te uma pergunta. And please don't do what people do for me all the time. E por favor não façam o que as pessoas fazem comigo toda hora. I ask you to vote on a question. Eu vou pedir para vocês votarem numa questão. I give you 2 Eu choices vou dar 2 opções and you don't vote. e vocês não votam. No 3 choices. Não são 3 Only 2. opções, só 2. Ready? Estão preparados? Sunday school. Escola dominical. Who wrote the book of Romans? Quem escreveu o livro de Romanos? Paulo. Tá bom. Don't even need seminary for that, do Você you? nem precisa de seminário para isso. Very good. Don't listen to liberal scholars who say that Paul didn't write what Paul wrote. Não escutem aos eruditos que dizem que Paulo não escreveu Romanos. Here's the question. Aqui está a pergunta. Second question. Segunda pergunta. Did Paul know the people to whom he writes this letter in Rome? Paulo conhecia as pessoas para quem ele escreveu essa carta em Roma? In whom? Em Roma. 2 choices. 2 opções. Sim ou não? Sim? Não? About 100 of you didn't vote. Quase 100 de vocês não votaram. No prize. Não tem problema. Guess what? Adivinhe. Those of you who didn't vote are wrong. Aqueles de vocês que não votaram estão errados. And the few that did E aqueles poucos que votaram are both right. estão ambos certos. How do I say that? Como eu posso dizer isso? Look at chapter 16. Veja no capítulo 16. Say hello to all these people. Diga oi a todas essas pessoas. He knew all these Ele people, conhecia todas essas pessoas. but he didn't know everybody in the church at Rome. Mas ele não conhecia todas as pessoas na igreja de Roma. That's an important little point. Esse é um ponto importante, pequeno. Let's read a verse. Vamos ler um verso. Verse 14. Verso 14. 16? 14. 16? No. Chapter 15. Chapter 15, verse 14. Capítulo 15, verso 14. Romanos, capítulo 15, verso 14. E certo estou, meus irmãos, sim, eu mesmo, a vosso respeito, de que estáis possuídos de bondade, cheios de todo conhecimento, aptos para vos admoestardes uns aos outros. What is Paul saying? O que Paulo está dizendo? I believe Eu creio that all of you Romans que todos vocês, romanos, are able to instruct or counsel one another. estão aptos para aconselhar e admoestar uns aos outros. Because of 2 things. Por causa de 2 coisas. Number 1, Primeira coisa, you are filled with all knowledge. vocês estão cheios de todo conhecimento. I won't take the time, but if you read the chapter, it's clear that it's knowledge of the Bible. E nós não vamos ter tempo, mas se você ler essa carta, vão ver que é conhecimento da Bíblia. And secondly, E em segundo lugar, filled with goodness. possuídos de bondade. They are being progressively sanctified. Eles estão sendo progressivamente santificados. This is the way the Holy Spirit and Paul see you in your local congregations. Esse é o jeito que Paulo vê você e a igreja local, em cada local que se encontra. You say, I haven't gone to seminary or Bible college. Ou seja, você não foi a um centro de estudos bíblicos ou seminário. Are you born again? Você nasceu de novo? You better be born again. É melhor que você tenha nascido de novo. You have the Holy Spirit? Você tem o Espírito Santo? You have the Word? Tem a palavra? You have what you need. Você tem o que precisa. Now, counseling Agora, o aconselhamento is much like evangelism é muito parecido com o evangelismo, in this way. desse modo. Are all Christians supposed to evangelize? São todos os cristãos devem evangelizar? Sim. Nod your head yes. Balance a cabeça que sim. If you're awake and with me, we'll get done sooner. Se você estiver acordado e ouvindo, a gente vai terminar rápido.
So everyone's to evangelize. Então todos têm que evangelizar. Are some people particularly gifted at presenting the gospel to others? Algumas pessoas têm mais habilidade para poder apresentar o evangelho. We know that that's true. Nós sabemos que isso é verdade. And then finally, Então, finalmente, are some people required to give the gospel? algumas pessoas são requeridas a levar o evangelho. Yes. Everton, Sim. Douglas, Esley, Milton, they are ordained as pastors, Eles são ordenados como pastores. and Paul says E Paulo diz to pastors para pastores who are too busy, que estão muito ocupados. I know I've been one, Eu sei que eu já fui muito ocupado. do the work of an evangelist. Faça o trabalho de um evangelista. Because when you have a bunch of sheep, Porque quando você tem várias ovelhas, and sheep are a lot of work, e ovelhas dão muito trabalho. they're not very smart. Eles não são muito inteligentes. Huh? Ever seen a sheep? Vocês já viram uma ovelha? They're not going to university. Eles não vão para a universidade. And sheep are trouble. E ovelhas dão trabalho, são trabalho. I know I shouldn't say this, but we're among friends. Eu sei que eu não deveria falar isso, nós estamos no meio de amigos. They make noise at both ends. Eles fazem barulho dos dois lados. Bah! É. If you're a pastor, you have to shovel quickly, Se você é um pastor, você tem que or you might get drowned. tem que cavar rápido ou você vai se mergulhar, Because se sheep, afogar. when they get scared, Porque as ovelhas, quando se assustam, they dump all over the pastor. elas jogam lixo todo em cima do pastor. He's getting scared. He's not a pastor yet. Eu sou assustado, eu sou pastor ainda. All of you counsel. Todos vocês aconselham. Some will be gifted, Alguns terão o dom, and the pastor and elders should be training you men and women to disciple others. e o pastor e o presbítero deveriam estar treinando você para você discipular outros. And then pastors must do it. O pastor tem que fazer isso. I won't take the time, but I suggest you read Acts chapter 20. Eu não vou ter o tempo, mas eu vou pedir para vocês que leiam Atos capítulo 20. There, Apostle Paul, you remember it well. O apóstolo Paulo deles, vocês lembram disso bem. Well, quickly look at it. Vamos lá, olhar lá. We'll just read it. É Atos 20, vamos só ler. Verse 17 Verso to 17. 78, Two? to the end of the chapter. Yeah, 17. Verso 20 até o verso 17 até o fim. Capítulo 20, verso 17 até o fim. Atos 20. De Mileto mandou a Éfeso chamar os presbíteros da igreja e, quando se encontraram com ele, disse-lhes: Vós bem sabeis como foi que me conduzi entre vós em todo o tempo, desde o primeiro dia em que entrei na Ásia, servindo ao Senhor com toda a humildade, lágrimas e provações que pelas ciladas dos judeus me sobrevieram, jamais deixando de vos anunciar coisa alguma proveitosa e de vô-la ensinar publicamente também de casa em casa, testificando tanto a judeus como a gregos o arrependimento para com Deus e a fé em nosso Senhor Jesus Cristo. E agora, constrangido em meu espírito, vou para Jerusalém, não sabendo que ali me acontecerá, senão que o Espírito Santo de cidade em cidade me assegura que me esperam cadeias e tribulações. Porém, em nada considero a vida preciosa para mim mesmo, contanto que complete a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus, para testemunhar o Evangelho da graça de Deus. Agora, eu sei que todos vós, em cujo meio passei pregando o reino, não vereis mais o meu rosto. Portanto, eu vos protesto no dia de hoje, que estou limpo do sangue de todos, porque jamais deixei de vos anunciar todo o desígnio de Deus. Atendei por vós e por todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu bispos,
para pastoreardes a igreja de Deus, a qual ele comprou com seu próprio sangue. Eu sei que, depois da minha partida, entre vós penetrarão lobos vorazes, que não pouparão o rebanho, e que, dentre vós mesmos, se levantarão homens falando coisas pervertidas, para arrastar os discípulos atrás deles. Portanto, vigiai, lembrando-vos de que, por 3 anos, noite e dia, não cessei de admoestar com lágrimas a cada um. Agora, pois, encomendo-vos ao Senhor e à palavra da sua graça, que tem poder para vos edificar e dar herança entre todos os que são santificados. De ninguém cobicei prata, nem ouro, nem vestes. Vós mesmos sabeis que essas mãos serviram para o que me era necessário a mim e aos que estavam comigo. Tenho-vos mostrado que trabalhando assim é mister socorrer os necessitados e recordar as palavras do próprio Senhor Jesus. Mas mais bem-aventurado é dar que receber. Tendo dito essas coisas, ajoelhando-se, orou com todos eles. Então houve grande pranto entre todos e, abraçando afetuosamente a Paulo, beijavam, entristecidos especialmente pela palavra que ele dissera, que não mais veriam o seu rosto, e acompanharam-no até ao navio. You see what Paul is doing? Veja o que Paulo está fazendo. He's reviewing the 3 years that he spent Ele in Ephesus. está revisando os 3 anos que ele passou em Éfeso. So Paul functioned like a pastor more in Ephesus than anywhere else. Então Paulo teve um ofício, ele trabalhou mais como pastor em Éfeso mais do que em qualquer outro lugar. And I would diagram this on a board for you. Sorry? I would diagram this on a board if I Eu could. faria um diagrama aqui num quadro, se fosse possível. What's the first thing that Paul says that he does? Qual é a primeira coisa que Paulo diz que faz? I preach Christ. Eu prego Cristo. I publicly preach Christ Eu prego Cristo publicamente, to Jew and Gentile. para judeus e gentios. Repentance toward God, Arrependimento diante de Deus, faith in Jesus Christ. fé em Jesus Cristo. That's your message. Essa é a sua mensagem. The second thing he says, A segunda coisa que ele diz: I taught you privately from house to house. eu ensinei vocês de modo privado, de casa em casa. Whether it was prayer meeting or a Bible study, we don't know for sure. Ou se foi por meio de oração ou por um estudo bíblico, nós não sabemos, não temos certeza. But we know that what he taught was the Word of God. Mas o que sabemos é que o que ele ensinou foi a palavra de Deus. Now look at verse, I think it's 31. Agora vejam o verso 31. Let's read that again. Vamos ler novamente. Verso 31. Yes, I believe it is. Yes, 31. Verso 31, capítulo 20. Portanto, vigiai, lembrando-vos de que, em 3 anos, noite e dia, não cessei de admoestar com lágrimas a cada um. Public preaching, Pregação pública, private teaching, ensino privado and what? e o quê? Personal counseling. Aconselhamento pessoal. E aconselhamento pessoal. That word in the Greek Aquela palavra no grego, is the one that J. Adams used as a synonym for counseling. essa é uma palavra que J. Adams usou como um sinônimo de aconselhamento. Noutheteo. Now, that's the ministry of the word. Agora, esse é o ministério da palavra. That's what every individual in this world needs. Isso é o que cada indivíduo nesse mundo precisa. They may not want it, Eles podem não querer, but that's what you have to offer. mas é isso que você deve oferecer. Christ publicly, Cristo de modo público, Christ privately, Cristo de modo privado and Christ personally. e Cristo de modo pessoal. Now, what does the church have? Agora, o que a igreja tem? And we'll end with this. E vamos terminar com isso. The church has things that individuals A igreja tem coisas que indivíduos and counseling centers don't have. e centros de aconselhamentos não têm. Let's say I've seen some professional counseling centers. Vamos dizer que eu já vi alguns centros de profissionais de aconselhamento. Even if the person is a believer, Mesmo se a pessoa é um crente,
giving the Word of God, levando a palavra de Deus, trying to disciple a person into the image of Christ. tentando discipular a pessoa para a imagem de Deus. What's de Cristo. missing? O que está faltando? These things are missing. Essas coisas estão faltando. Regular preaching. Pregação regular. Do you need preaching? Você precisa da pregação? I need preaching. Eu preciso. I need to be drugged back to Jesus every week. Eu preciso ser levado de volta a Cristo toda semana. I need a reality check. Eu preciso de uma verificação da realidade. I need to remember that what I see and touch and feel, Eu preciso me lembrar daquilo que eu vejo, que eu toco, que eu sinto, as real as it is tão real quanto seja, not the ultimate reality. não é a realidade última. It's not the new heavens and new earth. Não é o novo céu e a nova terra. That is so important. Isso é tão importante. I can't tell you how important preaching is Eu não posso dizer para você quão importante é a pregação to growth in grace. para o crescimento na graça. One of the primary means that God gives us to grow. A coisa primária é que Deus nos dá o crescimento. And your counselees E seu conselheiro leva, need to sit under the Word of God. precisa sentar embaixo da palavra de Deus, estar embaixo da palavra de Deus. If they're not born again, Se eles não são nascidos de novo, they're blind idolaters, eles são idólatras cegos, worshiping the creature instead of the Creator. adorando as criaturas em vez do Criador. What are they going to end up looking like? O que eles vão ser no final? O que eles vão aparentar ser no final? The God that they serve. O Deus que eles servem. Douglas pointed us to Psalm 115. Douglas nos apontou para o Salmo 115. Think about this. Add that to Isaiah. Pense nisso, também adicione isso quanto a Isaías. Here I am. Aqui estou eu. To make an idol, what must I do? Para fazer um ídolo, o que eu preciso fazer? I have to get some idea in my head. Eu preciso ter uma ideia na minha cabeça. And then I got to draw it. Então eu tenho que desenhar ela. And then I got to have some materials to make this God. Então eu tenho que ter alguns materiais para fazer esse Deus. And then, of course, what happens? Então, é claro, o que acontece? I become like it. Se torna como ele. Remember what Isaiah said? Lembra o que Isaías falou? Hello? Oi? Can't you see? Você não pode ver? Timber. A madeira caindo. What the Brazilians say when it falls? O que os brasileiros fazem quando a madeira cai? Madeira. 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 So what do? O que você faz? You cut it in half. Você corta no meio. You cook supper over half of it. Você Cook your supper. You use você, some wood. você cozinha a comida. Usa para cozinhar Yeah. essa madeira. The other half, A outra metade, you cut into an idol, você corta ela em um ídolo. and you bow down and say, "My Father, you made me." Você se ajoelha e fala: meu pai, você me criou. Not very smart. Não é muito esperto. And then God gets sarcastic. Então Deus se torna sarcástico. I made the world. Eu fiz o mundo. Why are you working some dumb thing that can't help you? Por que você está trabalhando numa coisa estúpida que não vai te ajudar? Back to Psalm 115. Isso é o Salmo 115. They that what? E o que eles fizeram? Make them Eles fizeram eles become like them. se tornar como eles. You have an ugly God, Você tem um Deus feio, then you become. então você se torna, You become ugly like your God. você se torna feio como o seu Deus. Just real quickly, think of it. Mas rapidamente pense sobre isso. What's the God of the communist? Qual é o Deus dos comunistas? Materialism. Materialismo. That's why so many people die under communism. Por isso que tantas pessoas morrem no regime comunista. They're raw material for the state. Tem material bruto para o Estado. Why is there so much sexual immorality in Hinduism? Por que tem tanta imoralidade sexual no hinduísmo? Have you ever seen the Hindu gods? Você já viram um Deus hindu?
It's pornographic. É pornográfico. If you ever see a Hindu temple, Já viram um templo hindu? the old original ones, Aqueles que são originais? every form of sexual perversion, Todas as formas são perversões sexuais, including bestiality. incluindo bestialidade. And you wonder why there's so much slave traffic. E você se pergunta por que tem tanto tráfico de escravos? So they need to hear preaching every week. Então eles precisam ouvir a pregação toda semana. They also need the sacraments. Eles também precisam dos sacramentos. Yeah, we're not Roman Catholics. Nós não somos católicos. No one is saved by the sacraments. Hã? No one is saved through the sacraments. Ninguém é salvo por meio dos sacramentos, But we need them. mas nós precisamos deles. Why do you need to see it? Por que você precisa da ceia? You need to see baptisms. You need to see baptisms. Você precisa ver os batismos So you're reminded that there is the new birth. para que você seja lembrado que há o novo nascimento. Why do you need the Lord's Supper? Por que você precisa da ceia? Because you need the Passover lamb that takes away the sins of the world. Porque você precisa do Cordeiro de Deus que tira o pecado do I'm mundo. going to preach on that tomorrow. Vou pregar sobre isso amanhã. You need to be reminded, Você precisa ser relembrado. without the lamb's body, Sem o corpo do Cordeiro, I don't live. eu não vivo. Without his blood, Sem seu sangue, the death angel takes me out. o anjo da morte me leva. And boy, you need that. And your counselees need to be reminded that Jesus Christ came to live and die in the place. E você precisa lembrar disso, o conselheiro precisa saber disso, que Jesus veio e morreu por nós. Counselees need prayer. Os conselheiros precisam de orações. Not just before the session, Não simplesmente depois da sessão, and not just during the session, e não somente no início da sessão and at the end. e no final. They need a life of prayer. Eles precisam de uma vida de oração. I don't know your practice, Eu não sei suas práticas, but I will tell you this. mas eu vou dizer isso a vocês. No church plant, Nenhuma plantação de igreja, no revival nenhum revivamento without prayer. sem a oração. Now, I'll ask you another question. Agora eu vou fazer outra pergunta. Give you an opportunity to redeem yourself for not voting. E é uma oportunidade para vocês se redimirem por não terem votado. How many of you think of yourself as reformed or Calvinistic? Quantos de vocês pensam que vocês são reformados ou calvinistas? A little bit better. Um pouco melhor. Do you pray? Vocês oram? No, I mean really pray. Não, eu digo realmente oram. If God's sovereign Se Deus é soberano and that council is dead, e esse conselho está ali, you might as well go out to a cemetery. é melhor você ir para o cemitério. You have cemeteries? Yeah. It's not all cremation. Não é tudo cremado. Might as well go out there and preach. Você vai lá e prega. Get out of the grave. Saia da cova. Come to church. Venha para a igreja. We need new members. Nós precisamos de novos membros. We can't keep up the budget without you. Nós não podemos manter o balanço, o orçamento sem vocês. You won't grow a church that way. Hã? You will not grow a church that way. Vocês não vão fazer uma igreja crescer desse jeito. Prayer. Oração. I can't say this enough. Eu não posso dizer isso suficiente. I don't know if it's the same here in Brazil, but Não sei se é o mesmo aqui no Brasil, mas nos Estados Unidos, people don't pray. as pessoas não oram. And they wonder why God doesn't move. E eles perguntam por que Deus não se move. He's not a puppet that we can pull, Ele não é um boneco que nós podemos mexer, but He has told us to pray. mas Ele nos disse para orar. Pray to the Lord of the harvest. Orem para o Deus da colheita. Pray for fruit. Orem pelo fruto. You need to teach people Vocês precisam ensinar as pessoas how to pray. como orar. It's another subject É um outro assunto, for another time. para um outro momento. Most churches I know give something in way of Bible study. Algumas igrejas que eu conheço dão alguma coisa, um estudo bíblico. This is how you study the Bible. É assim que você estuda a Bíblia. This is how you understand what it means, Isso é assim que você entende o que ela significa. how to practice it. Como a gente pratica ela? Very few churches I know have courses on prayer.
Muito poucas igrejas que eu conheço têm curso sobre oração. In fact, De fato, most seminaries I know don't have courses on prayer. a maioria dos seminários que eu conheço não tem curso sobre oração. It's impossible to change a person apart from the Holy Spirit. É impossível mudar uma pessoa separado do Espírito Santo. The church also has one powerful tool A igreja também tem uma outra ferramenta poderosa that no one else has. que ninguém mais tem. Church discipline. Disciplina da igreja. When the Protestant Reformation took place, Quando a reforma protestante tomou lugar, many of them said there were 3 marks of a true church. muitos diziam que haviam 3 marcas da igreja verdadeira. Most of you know them. A maioria de vocês conhece. The proper preaching of the gospel, A pregação própria, correta do evangelho, proper administration of the sacraments, a administração correta dos sacramentos. just baptism and the Lord's Supper. Só os batistas, only the Baptists? Only baptism and the Lord's Supper. Somente o batismo e a ceia. Not the other 5 false ones. Não as outras 5 que são falsas. What was the third mark? Qual é a terceira marca? Church discipline. Disciplina da igreja. Why? Por quê? Because, well, there's a saying in American sports. Porque, sabe, tem um dito nos esportes dos Estados Unidos. You can't tell the players Você não pode dizer aos jogadores without a scorecard. sem um cartão de pontos. Who's playing? What's going on? Quem sabe o que está acontecendo? When you have no church discipline, Quando você não tem uma disciplina na igreja, the non-Christian aqueles que não são cristãos and the Christian, e os cristãos, they look, eles parecem, sound, soam, smell, cheiram and talk and act e falam e agem the same. do mesmo jeito. And people who are lost E aquelas pessoas que são perdidas can't see any difference. não veem nenhuma diferença. Now, I don't know how you practice discipline here, Eu não sei como vocês praticam a disciplina aqui, but it's love. mas é amor. Proverbs says, Provérbios diz: beat your son with a rod, bata no seu filho com uma vara and he won't die. e ele não morrerá, You'll save his soul from hell. mas você vai salvar a sua alma do inferno. So parents, Então, os pais, oh, I love my little child. eu amo minha pequena criança, I'm so afraid to bring her or him pain. tenho tanto medo de trazer dor para ele. You might as well give him a card to go to hell. É a mesma coisa que dar um cartão para ele para o inferno. And if you let sheep run all over the countryside E se você deixar as ovelhas correrem pelo pasto and act like goats, e agirem como cabras, people won't change and church won't grow. as pessoas não vão mudar e a igreja não vai crescer. I could go on and on about that, but I think you get the point. Eu poderia continuar nisso, mas eu penso que vocês entenderam. Why do we discipline? Por que nós disciplinamos? The glory of Jesus Christ, A glória de Jesus Cristo, protection of the rest of the body. proteção para o resto do corpo. Sometimes you have to cut cancer out to keep the body alive. Às vezes você tem que cortar o câncer fora para manter o corpo vivo. And thirdly, E em terceiro lugar, to restore the lost sheep. para restaurar as ovelhas perdidas. Last one. E a última, Deacons. né? Deacons. Diáconos. Are deacons important? Os diáconos são importantes? Very important. Muito importantes. I'd be a lot richer if I had good deacons. Eu seria muito mais rico se eu tivesse bons diáconos. Every poor person in the world came by my first pastorate. I'm sorry, can you repeat? During my first pastorate, Durante meu primeiro pastoreio, lots of poor people came. muitas pessoas pobres vieram. And we didn't have a lot of money. E nós não tínhamos muito dinheiro. I would give. Eu daria. It would never come back. Eles nunca mais voltariam. And one day, E um dia, my wife says, minha esposa disse: do you even pray before you give these people money? você ao menos ora antes de dar dinheiro para essas pessoas?
Thank you, my dear wife, Muito obrigado, minha querida esposa. my gift from God. Meu presente de Deus. You are right, I need to pray more. Você está certo, eu preciso orar mais. She wasn't done. Ela não tinha terminado. And don't forget, E não se esqueça, it's not our money, it's the Lord's. não é o nosso dinheiro, é o dinheiro de Deus. Never give money anymore. Nunca mais dê dinheiro. That's why pastor needs deacons. Por isso que pastores precisam de diáconos. Deacons that run businesses Diáconos que têm negócios and know how to use money e sabem como usar dinheiro. wisely. Inteligentes, sábios. Now, I could tell you many, many stories, Eu posso contar várias histórias. not only the pastorate, but being counseling centers. Não só sobre pastor, mas também sobre o centro de aconselhamento. And people come for help. E as pessoas vêm para ajuda, pedindo ajuda. When you have good deacons Quando você tem bons diáconos who can get the congregation mobilized, que podem ter a congregação mobilizada, can help people. podem ajudar as pessoas. Perhaps food, Talvez com ajuda, com comida, or clothing, ou com roupas, places to stay. ou lugar para ficar. An independent center doesn't have those resources. E um centro independente não tem esses recursos. I need to remind you, Eu preciso lembrar vocês. God said He will bless the church. Deus disse que He will bless the church. Deus disse que abençoaria a igreja. The gates of hell Os portões do inferno will not overcome us. não prevalecerão sobre nós. Hallelujah. Aleluia. God is going to win. Deus God is going to win. Deus vai vencer. We know that Nós sabemos disso, because the resurrected Christ is on the throne. porque o Cristo ressurreto está no trono. You and I Você e eu, are soldiers of the cross. nós somos soldados da cruz. And we must think of our congregations in this way. Nós precisamos pensar das nossas congregações desse jeito. We are fighting units, Nós somos unidades de luta, trying to get through this world to heaven tentando passar por esse mundo para o céu, without getting our soldiers shot and killed. sem ter nossos soldados mortos e tendo levado tiros. And we hope that the enemy will join us E to serve Christ. nós esperamos que o inimigo venha se juntar a nós para servir a Cristo. Now take this in a good sense. Mas leve isso num bom senso. I'm not here to tell you you've done everything wrong. Eu não estou aqui para dizer que você fez tudo errado. Praise God. Graças a Deus The IPB que a IPB and other people e outras pessoas are trying to win Brazil for Christ. estão tentando ganhar Jesus para Cristo. But it's dangerous work. Mas é um trabalho perigoso. And discipleship must go through the church. E o discipulado precisa passar pela igreja. Just remember this. Só se lembrem disso. As wonderful as our families are, Quão maravilhosas sejam nossas famílias. as wonderful as it is to live in a country that has a good economy, Quão bom seja viver num país que tem uma boa economia. and as bad as things are in Brazil, Quão ruins que possam estar aqui no Brasil. I will tell you they're better than Uganda, Eu vou dizer que elas estão melhores do que em Uganda. way better than Vietnam, Muito melhor do que no Vietnã and other places. e outros lugares. But that's not where your hope is. Mas este não é o lugar onde a sua esperança está. Stand with me Fiquem comigo. at the foot of the cross. Aos pés da cruz. Look through the cross Olhem por meio da cruz to the throne room. para o trono. And there Jesus Christ rules and reigns. E lá Jesus Cristo domina e reina. His way is discipleship. O jeito dele é o discipulado. Please go Por favor, vão into all the world. por todo mundo. Make disciples Façam discípulos. and have your local congregation E tenham que suas congregações locais to be the counseling center that God intended it to be. que sejam o centro de aconselhamento que Deus deseja. Let's pray. Vamos orar. Father in heaven, Nosso Pai Celestial, this is way beyond our ability.
Isso é muito além das nossas habilidades. We don't have the wisdom. Nós não temos a sabedoria. We don't have the strength, Nós não temos a força the endurance. e a força para permanecer firmes. But you've said you will never leave us. Mas você disse que nunca nos You deixaria, will never forsake us. nunca nos deixaria, nos abandonaria. And therefore we can win this war. Então nós podemos vencer essa guerra. Lord, help us not to be consumers, Senhor, nos ajude a não ser consumidores, but givers mas doadores of our life, da nossa vida, of everything that we have. de tudo que nós temos, That the church, para que a igreja, in all her glory, em toda a sua glória, may be presented to you possa apresentar a você, without spot or wrinkle sem nenhuma mancha ou marca, or any blemish, ou qualquer corrupção, to the praise of our Savior. Amen. para o louvor de nosso Salvador. Amém.